Boa noite a todos. É com grande alegria que estamos aqui, nessa oportunidade, para ter comunhão com os irmãos da Igreja em Natal e região. Eu gostaria de dar uma palavra bastante prática para todos os irmãos, principalmente a respeito do nosso viver nesses tempos finais. Dentro da palavra de Deus, em Mateus 24, nós temos uma porção onde o Senhor Jesus fala aos seus discípulos. Mateus capítulo 24, versículo 3 diz o seguinte: No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: Dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Nós vimos então que os discípulos se aproximaram do Senhor e perguntaram ao Senhor. Nessa pergunta nós temos 2 pontos. Primeiro, quando? Segundo, que sinal haverá? E o Senhor Jesus então responde aos seus discípulos. Nós damos graças a Deus porque os discípulos fizeram essa pergunta. E o Senhor Jesus respondeu. E porque o Senhor Jesus respondeu, nós podemos então saber quando e que sinais haverão sobre a sua vinda. E aí eu gostaria de tocar um ponto aqui, no versículo 12, que diz o seguinte: E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Preste atenção, aqui diz que haverá a multiplicação da iniquidade. Isso foi o próprio Senhor Jesus que falou. Então nós temos que dar muita atenção e precisamos crer nisso. E que devido à multiplicação da iniquidade, o amor de quase todos esfriaria. Isso é algo que realmente nós devemos nos preocupar. Por quê? Porque a influência da iniquidade em nossas vidas é o amor esfriar. O que é iniquidade? Iniquidade é a perda da referência. Na Bíblia há uma palavra que se chama transgressão. Transgressão nós temos quando há uma linha e você ultrapassa essa linha. Então há uma transgressão. Tem 2 maneiras de resolver o problema da transgressão. Primeiro, é não ultrapassar a linha. E a segunda maneira é tirar a linha, apagar a linha. E é isso que o mundo tem feito. Tem tirado e tem apagado a linha. Então, já não há mais um limite. Há uma perda total de referência. E quando nós perdemos a referência, amados irmãos, amadas irmãs, o nosso amor para com Deus se esfria. Hoje, você tem uma referência? Qual é a sua referência? A referência que você tem é a referência do mundo ou a referência da palavra de Deus? São 2 referências completamente diferentes. A referência do mundo muda.
a referência de Deus não muda. Então nós precisamos perceber isso. Se nós tomamos a referência do mundo, nós iremos contra a referência de Deus. E como consequência, nosso amor vai se esfriar. E o Senhor Jesus ainda nos adverte, nesse mesmo capítulo, no versículo 37, diz o seguinte: pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Então o Senhor nos diz que os dias da sua vinda seriam como os dias de Noé. 38, porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Agora vamos dar uma olhada em Gênesis 6, porque o Senhor Jesus falou dos dias de Noé. Então nós temos que conhecer a realidade dos dias de Noé. Em Gênesis 6, capítulo 3, nós temos o seguinte: então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Versículo 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Versículo 11. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Aqui nós temos o quadro dos dias de Moisés, dos dias de Noé. Versículo 3 diz: o homem se tornou carnal. O homem dá atenção à sua carne. Como nós podemos ver isso nos dias de hoje? É o valor que se dá aos prazeres. Essa é a realidade. Todo mundo só pensa no seu próprio prazer. O prazer ocupou um espaço importante na vida do ser humano. Depois, versículo 5 fala: a maldade do homem se havia multiplicado. Ali em Mateus 24 fala da multiplicação da iniquidade, aqui fala da multiplicação da maldade. E você sabe que a multiplicação implica o quê? Significa que há um crescimento muito rápido com a multiplicação, tá certo? A soma, o crescimento é constante, mas na multiplicação há algo exponencial. Mas assim, numa questão tremenda, uma velocidade muito rápida. Maldade se multiplicando, e ainda mais uma característica: era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. O homem já não pensa mais as coisas positivas, só pensa nas coisas negativas. O desígnio do coração continuamente mal. E o versículo 11 diz: a terra estava corrompida à vista de Deus, dentro do padrão de Deus, da maneira como Deus vê as coisas, a terra estava corrompida e cheia de violência. Não é esse o quadro de hoje? Mas exatamente nesse quadro nós temos os versículos 8 e 9,
Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro. Entre os seus contemporâneos, Noé andava com Deus. Preste atenção. Noé andava com Deus. Esse era o segredo da vida dele. Andar com Deus. E ele foi salvo dessa geração corrompida. Nós hoje estamos vivendo nessa terra corrompida, não é verdade? E nós muitas vezes temos um conceito: puxa, é difícil vencer esse mundo. O mundo hoje está muito forte, não é? Essa é a ideia que nós temos, esse é o conceito que nós temos. Puxa, esse mundo, o negócio está muito forte, a influência do mundo. E aí, principalmente para jovens, muitos jovens dizem: não tem jeito de vencer a correnteza desse mundo, a coisa é forte demais, não tem jeito de vencer. Eu quero falar, tem sim. Tem sim. E é por isso que nós estamos estudando o livro de Romanos, né? Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, Noé andava com Deus. Vamos ver um pouco a característica de Noé em Hebreus 11. Hebreus 11, vamos ler os versículos 6 e 7. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, ou creia que Ele é, e que se torna galardoador dos que o buscam. Versículo 7. Pela fé Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Preste atenção, aqui diz: Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, mas que haveriam de vir. Tá certo? Mas que viriam. Não tinham vindo, mas viriam. Divinamente instruído acerca desses acontecimentos. Eu quero agora fazer uma pergunta. Você foi ou não foi divinamente instruído sobre as coisas que acontecerão? Foram ou não foram? Olha só. Aqui diz Noé, então, sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa. Ele se preparou. E agora, você foi divinamente instruído. Você se preparou? Tem gente vendo você se preparar? Noé foi instruído. Nós também fomos instruídos. Quanto já os irmãos compartilharam conosco sobre o final dos tempos? Não é? O que a palavra de Deus, os irmãos estão falando para nós? E o senhor vai demorar para voltar. É isso que o senhor está falando para a gente? O que o senhor está falando para a gente? Está próximo, não é? Agora, Moisés aparelhou. Noé, então, ele aparelhou uma arca para a salvação de sua casa. E você está fazendo o quê? Aí está a diferença. Quando a Bíblia diz, vamos voltar para Mateus 24.
Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Então, se o Senhor diz que será como nos dias de Noé, então deve haver Noés também, tá certo? Se não tem Noé, não é como nos dias de Noé. Nos dias de Noé nós tínhamos Noé e tínhamos o resto. Não é isso? Então, se o Senhor disse que os dias da sua volta seria como nos dias de Noé, então nós temos os Noés e nós temos o resto. Eu pergunto, você faz parte dos Noés ou você faz parte do resto? Não é a gente falar, responder, é Noé. Você preparou a arca já? É isso aí que... O Noé não é o cara que diz assim, eu sou Noé. Noé é o cara que constrói a arca. Não adianta falar, você é Noé? Sou. Prova para mim. Olha minha identidade. Não, assim não. Prova para mim. Daí você vê, está vendo a arca aqui? Eu que estou construindo. Isso é prova de que você é um Noé. Se você não consegue mostrar uma arca, você não é Noé. Você faz parte do resto. E você vai dizer assim, mas Miguel, vai haver Noés mesmo? Vamos ver Mateus 24. Versículo 40 e 41. Então, 2 estarão no campo, um será tomado e deixado outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada outra. Então, tem ou não tem Noés? Tem, aqui mostra que vai ter gente sendo tomado. Eu gosto demais desse versículo. Por quê? Esse versículo, esses 2 versículos são a prova de que nós podemos vencer esse mundo caído. São a prova. Você diz, Senhor, não, o mundo é forte demais, não dá não. Olha as coisas aqui. Lá na minha escola, você não sabe como é o ambiente? O Senhor sabe, é como no dia de Noé. Você não sabe como é que é aqui, lá no meu local de trabalho? Você não sabe. É muito difícil. Você não sabe como é lá na minha casa. Tem caminho, tem salvação. Nós já fomos divinamente instruídos. Nós temos que obedecer. Nós temos que tomar como algo sério. E a prova aqui é que haverão pessoas sendo arrebatadas. Andou com Deus. Ok. No estudo as primeiras mensagens da série do Alimento Diário, nós vimos uma outra pessoa, Abraão. Então, olha só, quando falamos de Noé, vemos o Noé e uma geração pervertida, não é? Agora, vamos ver Abraão. Nós vimos naquelas primeiras mensagens que em Gênesis 11, quando da Torre de Babel, como o homem havia declarado a sua independência, havia se rebelado contra Deus, confiando em sua própria força, tornando célebre seu próprio nome. Versículo 4 de Gênesis 11. Vinde, edifiquemos para nós uma cidade, uma torre, cujo tope chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então aqui nós vemos o homem querendo chegar aos céus, e quem plantou
esse sentimento do homem, no homem foi o inimigo de Deus. Por quê? Porque em Isaías 14 nós vemos o mesmo sentimento. Isaías 14, a partir do versículo 13, tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Está vendo? Esse é Satanás. Esse é o princípio de Satanás. E esse princípio foi semeado no homem. O homem diz, nós vamos edificar uma torre, uma cidade e uma torre, cujo tope chegue até os céus. Significa, nós vamos atingir os céus onde Deus está. Nós vamos chegar lá. E aí, olha o que o Senhor disse no versículo 6. O Senhor disse, eis que o povo é um, todos têm a mesma língua. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Não tem mais limites em todos os aspectos. Aqui está um princípio da iniquidade. Porque já não tem mais limites. Eles conseguem, o homem vai ultrapassar todos os seus limites. E Deus diz, eles vão conseguir isso aí. Então Deus entra e opera, né? A confusão de línguas. E nós sabemos então, vem esse Babel, que culmina em Apocalipse na grande Babilônia. Não é? Então, observe, todo esse desenvolvimento de Babel até atingir a grande Babilônia. É o mesmo tipo de pensamento. É o mesmo tipo de princípio. Um mundo cheio de ídolos. E aí, no meio dessa situação, Deus aparece para uma pessoa, Abraão. Puxa, isso é bom demais, né? Irmãos, nós temos que perceber, olha só, lá na época de Noé, tinham todas aquelas pessoas, mas tinha uma pessoa que andava com Deus, né? Isso, para Deus, era uma alegria, diz, tem um que anda comigo. Agora, nós temos aqui uma outra situação, o mundo, na época de Noé, era um mundo corrupto, mal, violento. Aqui é um mundo independente, rebelde, não querendo nada de Deus, que confia na própria capacidade do homem, e um mundo cheio de ídolos. Daí Deus aparece para uma pessoa, que é Abraão. Que maravilha! Eu quero saber de uma coisa. O mundo de hoje é um mundo que não quer Deus, é ou não é? É. Cheio de ídolos? Cheio de ídolos. O homem quer tornar-se independente de Deus, é ou não é? É. Naquela época, Deus apareceu para uma pessoa chamada Abraão. E hoje, ele apareceu para uma pessoa que é você. Amém! É ou não é? Agora, a sua reação vai ser igual a de Abraão? Você vai dizer, não, Deus, para com isso. Deixar tudo? Ah, não, agora que eu estava indo bem, tranquilo aqui no meu cantinho, você me manda sair? Não, nada disso. Ou você diz assim, olha, o Deus da glória apareceu para mim. E ele me falou uma coisa, para eu abandonar tudo isso aí, para eu sair.
porque Ele vai me levar para um lugar muito melhor. Você só sai se você acredita. Se você não acredita, você não sai. Você acredita? Não adianta só falar. Eu não acredito muito quando vocês falam assim, entende? Por isso não adianta falar. Eu só quero saber, mas vocês já saíram? A pergunta é essa. Esse é o fato. Não, dizem. Porque esse negócio de falar, eu não vou atrás, não. A gente é muito religioso. Se fosse para responder, todos nós tiraríamos 10. Nós seríamos as pessoas mais espirituais do mundo. Mas acontece que a prova de Deus não é uma prova teórica, é uma prova prática. Esse que é o ponto. É prova prática. Agora, na prova prática, que nota nós estamos tirando? Bom, vamos então para Gênesis 12. Claro, ali em Atos, vamos só para a gente poder dar uma visão mais completa. Em Atos, capítulo 7, versículo 2, assim, Estevão respondeu: varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Ele disse: sai da tua terra, da tua parentela, e vem para a terra que eu te mostrarei. Então saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Harã, e dali, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para essa terra em que vós agora habitais. E diz assim: nela não lhe deu herança, nem sequer o espargiu um pé, mas prometeu dar-lhe a posse dela, e depois dele a sua descendência, não tendo filho. Agora vamos para Gênesis 12, versículo 1, diz: ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, nós vamos ver aqui como andar com Deus. Como andar com Deus. Como ser salvo dessa geração. Versículo 4. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes acresceram em Harã, partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Atravessou Abrão a terra de Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam a terra. Agora, preste atenção no versículo 7. Preste atenção a esse versículo. Apareceu o Senhor a Abrão, ele disse: darei à tua descendência essa terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Dentro do estudo do alimento diário, nós vimos uma mensagem, sobre Abrão, e continuamente edificando altares. Agora eu quero tocar um princípio de um viver com Deus. O versículo 7 diz: apareceu o Senhor a Abrão. E como consequência dessa aparição, Abrão edifica um altar ao Senhor. Amados irmãos, o início da história de cada um de nós
é a aparição de Deus. Se Deus não tivesse aparecido para nós, nós ainda estaríamos nesse mundo perdido. Mas louvado seja Deus, Ele nos escolheu. Ele escolheu você e Ele apareceu para você. Se Ele apareceu para você, Ele espera algo. Ele espera uma reação. Assim como Abraão teve uma reação. Apareceu e Abraão saiu. Ao Senhor aparecer para nós, nós também precisamos sair. E aí, nós vemos que Abraão edifica um altar. O altar está relacionado ao nosso relacionamento com Deus. Porque Deus aparece para mim, eu tenho um relacionamento com esse Deus. E esse relacionamento é um relacionamento que resulta numa consagração. Tá certo? Deus aparece. E Ele é tão precioso, tão amável, tão grandioso. E Ele nos chama. Não há como não se consagrar. Nós então nos entregamos a Deus. E isso é algo que nós precisamos dar muita atenção, porque esse altar é um altar de holocausto. É um altar de consagração. Eu me entrego a esse Deus que se entregou por mim. Então, o que é levantar um altar? É ter essa comunhão com Deus e ter essa consagração. Essa é a realidade do altar. E quando eu tenho essa realidade do altar, tem uma outra consequência. Então preste atenção. Eu passo a conhecer Deus porque Ele apareceu para mim. E pelo fato de ter aparecido para mim, eu me consagro. Quanto mais Deus aparece para mim, mais eu me consagro a Deus. Por isso é tão importante a nossa comunhão diária com o Senhor. Se eu não tenho essa comunhão com Deus, por que eu vou me consagrar? Cada vez que nós conhecemos mais a Deus, vemos que vale a pena nós entregarmos nossa vida a Ele. E aí, tem uma outra consequência, que está no versículo 8. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda. Abraão sempre armou tenda. Mas por que no passado não era registrado e agora passa a ser registrado? Porque a tenda tem um significado espiritual. O altar está ligado ao nosso relacionamento com Deus e a tenda está ligada ao nosso relacionamento com essa terra. Isso significa o quê? Isso significa que ao conhecer Deus, eu me apego a Deus, eu não mais me apego à terra. E a minha esperança e a minha pátria muda. Não é assim? Olha, vamos dar uma olhada em Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, versículo 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de
para um lugar que devia receber por herança. Partiu sem saber para onde ia. Mas por que ele partiu? Porque Deus apareceu para ele. Não é? Onde você vai? Não sei. Só sei de uma coisa. Eu vou seguir esse Deus. Partiu sem saber onde ia. Olha só, versículo 9. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas, com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Olha o versículo 10, que é importante. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Quando ele viu Deus, quando ele viu a preciosidade de Deus, quando ele viu a promessa de Deus, o que Deus queria dar para ele, ele disse assim, ó, negócio é o seguinte, meu futuro não está aqui não. Eu sou peregrino nessa terra. Eu aguardo uma cidade que tem fundamentos. Olha só mais adiante. No versículo 13, todos esses morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Eu vou dizer uma coisa, amados irmãos, quando nós conhecemos o reino dos céus, a gente tem uma reação. Mudei de pátria. Agora eu sou peregrino nessa terra. Não é? Eu sou estrangeiro. É o que está escrito aqui. Versículo 14. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Amados irmãos, amadas irmãs, você vive ou não vive como peregrino? Ou você vive como se fosse viver para sempre nessa terra? A sua pátria está aqui? Quem conhece a Deus e tem uma vida de altar, passa a ter uma vida de tenda. Significa o quê? Tem a percepção, eu sou peregrino nessa terra. Meu coração não está aqui. Meu coração não está aqui. Eu não vou investir a minha vida aqui. Eu sou só peregrino. Eu estou de passagem. Amados irmãos, amadas irmãs, algumas vezes nós esquecemos que estamos só de passagem. E quando a gente esquece que está só de passagem, a gente briga pelas coisas dessa terra. Você vê famílias brigando, membros da família brigando pelas coisas dessa terra. Mas por quê? Porque esqueceram de que são peregrinos. Não tem uma vida de tenda. Você tem uma vida de peregrino? Então, olha só. Você, pelo fato de ter
visto Deus, porque Deus aparece para você, você então levanta um altar e passa a ter comunhão com Deus. E quanto mais tem comunhão com Deus, mais conhece a sublimidade do conhecimento de Cristo e mais considera tudo como refúgio, né? Nada tem valor, nada tem valor, só Cristo tem valor. Eu quero ganhar Cristo. O irmão Watchman ele tem um hino que ele escreveu que diz assim: que outros busquem fama, glória, dinheiro. Eu só busco uma coisa: seguir a Ti, Senhor. Então, observa. Uma vida de peregrino. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11. Amados, exorto-vos, como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Peregrinos e forasteiros que sois. Amém? Amém? Bom, então nós podemos ver aqui, vamos voltar para Gênesis. Então, o que nós temos? Aí no versículo 8 diz: armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Está vendo? Altar e invocar o nome é a vida de comunhão com Deus. Há uma vida de consagração a Deus. E aí houve fome na terra. E Abraão, naquele momento, enfraqueceu, acabou descendo para o Egito. E lá foi envergonhado, né? Veja, na porção que fala que ele desceu para o Egito, não fala de altar e de tenda. Quando nós enfraquecemos, vamos para o Egito, altar e tenda desaparecem. Mas graças a Deus, Deus deu um jeito lá no Egito, né, da situação, e ele voltou. Gênesis 13, versículo 3. Fez as suas jornadas do Negueb até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora tinha feito. E aí Abraão invocou o nome do Senhor. De novo, altar e tenda são restaurados aqui. E aí, é nesse momento que mostra a contenda entre os pastores de Abraão e de Ló, não é isso? Aquela briga, né? Eu estou falando isso aqui porque eu estou seguindo uma linha do alimento diário, mas estou extraindo o princípio de viver, né? Dessa parte aí, princípio de nossa vida. Como Noé andava com Deus, agora vamos ver como Abraão andava com Deus. Aí teve aquela briga, a situação, e Abraão diz para Ló: Ló, pode escolher. Por que ele disse: Ló, pode escolher? Por quê? Porque não estava nem aí para as coisas da terra, exatamente. Porque tinha uma vida de tenda. Deus vai me dar o que Ele quer me dar. Eu vou brigar por coisa da terra? Nada. Ló, o que você quer? Pode pegar. Eu vou brigar pelas coisas dessa terra? Aí nós vemos, isto é viver prático. Isto é ter vida de tenda. Não é? Sim, vida é tenda, mas eu estou brigando pelas coisas da terra.
Que coisa, não tem nada de realidade de vida de tenda. E aí, observa, Ló, ele escolheu para si aquela campina do Jordão, e olha só, eu quero que vocês prestem atenção, versículos 12 e 13, tá? De Gênesis 13. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Olha só, Ló, e os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Ló habitava em tenda, por quê? Porque Abraão habitava em tenda. Você não vê Ló tendo vida de altar. Tá certo? Ló não tem vida de altar. Consequentemente, não consegue manter uma vida de tenda e acaba indo para a cidade. Irmãos, sem uma vida de altar, não vai haver vida de tenda. Você vai acabar indo para uma cidade. Mas, olha só, a Bíblia não menciona Ló edificando altar. Mas depois dessa separação, Deus aparece e fala para Abraão, olha o versículo 18. E Abraão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e levantou ali um altar ao Senhor. Ele continuou tendo uma vida de altar, e por isso ele continuou tendo uma vida de tenda. Quem vai ser arrebatado? Quem tem vida de tenda. Porque não tem raízes. Compreenderam? Não tem raízes na terra. Porque, sabe, eu sou peregrino. Qualquer momento eu vou embora. Qualquer momento eu vou embora. Mas quem tem esse tipo de percepção? Só quem tem comunhão com Deus. Então, o nosso andar com Deus nessa terra tem que ser um andar de vida de altar e de tenda. Agora vamos ver Gênesis 18. Apareceu o Senhor Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava sentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Olha o desconforto, hein? Ele estava numa tenda, não é? Abraão estava ali, sentado à entrada da tenda. Mas preste atenção, Deus foi na tenda dele. Você pode dizer, mas é tenda não é tão confortável, tudo, não dá para comparar com uma casa. Mas Deus aparece para quem está na tenda. Ló foi para a cidade. Deus foi para Sodoma visitá-lo? Não. Que adianta você ter uma casa se Deus não quer entrar na sua casa? Você tem só uma tenda, mas Deus vai na sua tenda. E é por causa de vida, quem tem vida de altar e tenda, tem um viver do Yachab Yachad. Consegue viver junto com os irmãos. Não vai brigar, por quê? Somos todos peregrinos. Brigar por quê? Brigar por quê?
Nós vamos tudo embora. Olha só, Gênesis 19. Abraão estava em 18, Abraão estava sentado na entrada da tenda. Gênesis 19, Ló estava sentado na entrada da cidade. Mas Deus não foi lá. E os anjos foram, mas não foram para visitá-lo, foram para tirá-lo de lá. Os irmãos percebem? Que tipo de viver nós vamos ter nessa terra? Lembre-se, vida de altar e de tenda. Comunhão constante com Deus. Deus vai cuidar de você. Consagre tudo. Deus vai cuidar de você. Vida de tenda significa que você entregou tudo para Deus, Deus vai te devolver o que você precisa para viver. E o que você precisa para viver cabe numa tenda, não precisa de mansão. Amém? Esse é o nosso caminho. Tá bom? Então, nessa noite, queria passar só essa pequena síntese desse ponto, de que é possível ser salvo dessa geração. O Senhor falou que estarão dois, um será levado. E nós queremos ser esses que serão levados. Nós não queremos ser os que ficam, porque amam tanto as coisas daqui. A mulher de Ló teve que dar uma olhadinha para trás, né? E nós saímos. Nós estamos dando uma olhada para trás ou nós olhamos para frente? Que o Senhor nos abençoe. Amém.